Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria e a tentação. E nós vemos que a sabedoria é um dos atributos de Deus. E por causa da sua bondade, Ele não pode nos tentar, levando-nos a pecar e nem causar nenhum mal em nossa vida. Deus, como sabemos, é imutável. A natureza e as luzes, o sol, a lua e as estrelas, produzem as estações, os dias e os anos. Mesmo a Terra, em seus movimentos de rotação e translação, apresenta sombras e variação de perspectiva e de ângulo. Quanto conforto saber que Deus nunca muda, nunca varia, nunca oscila. A melhor dádiva que Deus nos dá é o nosso nascimento espiritual. E a palavra da sua verdade é o Evangelho, as boas novas da salvação por meio de Jesus Cristo. Esta palavra é estendida a nós através da leitura da palavra de Deus, a Bíblia, e pelo ouvir a pregação da sua palavra. É importante traçar um plano de ação para crescer em cada uma dessas áreas, ler a palavra, ouvir a palavra e compartilhar a palavra. Os cristãos em Cristo são novas criaturas nele, exemplos ou primícias da bondade de Deus e um testemunho vivo do que Cristo pode fazer numa vida. A coisa mais importante do mundo não é conhecer a vontade de Deus, mas conhecer a Deus, e este é um sábio princípio. A Bíblia nos mostra vários alertas para o crescimento, para a mudança de comportamento, para o fortalecimento e para o crescimento da fé. E Tiago nos fala sobre esta verdade. Ele não deixa nada de fora. Quando ele trata conosco, não há conjecturas ou questionamentos. Nós sabemos exatamente o que fazer e o que não fazer. Em primeiro lugar, devemos acolher a palavra. E para que isso seja possível, devemos estar prontos para ouvir atentamente, cuidadosamente, quando estão nos ensinando. Devemos ser tardios para falar, fazendo com que o que dizemos seja bem pensado, para edificar aqueles que nos ouvem cautelosamente, refletindo a palavra e honrando ao Senhor. Além disso, devemos ser tardios para nos irar, quando confrontados pela palavra de Deus ou por outros que discordem da nossa compreensão nas Escrituras. Em segundo lugar, devemos praticar a palavra. Tiago nos move para aprender a como fazer. E nós temos que deixar de lado toda a impureza, todo o acúmulo de maldade, tudo o que nos manche e qualquer maldade que ainda permaneça em nosso coração, mente e ações, e acolher a semente da palavra com um coração humilde. A palavra de Deus não apenas nos traz a verdade, que inicialmente nos salva da penalidade do pecado, mas também nos guia e nos protege a cada dia e durante todo o tempo. Agora, Tiago nos entrega um faça. Devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Você pode observar, por exemplo, a ilustração de Tiago sobre o homem que se vê no espelho e que não faz nada a respeito do que ele vê. Você lê a palavra de Deus, eu te pergunto, com um coração sedento? Ela é um espelho, você sabia? Nela nós vemos como realmente somos, com manchas, com defeitos e tudo mais. Em terceiro lugar, precisamos viver a palavra. Tiago nos traz vários testes para viver um verdadeiro modo de vida na palavra de Deus. Eles são práticos e diários. Resumidamente, a carta de Tiago diz que se nós julgamos a nós mesmos como religiosos,
não devemos estar certos de que refreamos a nossa língua. É estimado que, em média, as pessoas falam 18.000 palavras num dia, o suficiente para preencher 54 páginas de um livro. Em um ano, esse montante será suficiente para preencher 66 volumes de 800 páginas. Então, vamos traçar um plano para falar menos, especialmente palavras não edificantes. A palavra de Deus não somente produz regeneração, mas também é uma força ativa em nossa santificação, em nossa purificação. Por exemplo, a mulher, segundo o coração de Deus, é aquela que coloca sua fé em ação e que controla sua língua, que muda o seu comportamento, a fim de honrar a Deus e que adota em seu interior e em seu coração as normas divinas de conduta. Todas nós conhecemos a dor do favoritismo e da parcialidade. E o que é pior, muitas vezes temos praticado esse favoritismo. Parece que não importa qual seja o nosso status, há sempre outras que são mais bonitas, mais ricas e mais talentosas do que nós. E parece que há sempre outras que se encontram em posição inferior à nossa. E parece que nós passamos a vida inteira olhando para cima e para baixo, comparando-nos aos outros. Mas Tiago nos fala explicitamente dessa forma de agir. Ele não somente se refere àqueles que estão buscando nos humilhar, mas também menciona as vezes em que nós demonstramos favoritismo por outros. Mas Tiago também nos aponta um padrão melhor. O padrão é aquele que é colocado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, um padrão de imparcialidade e igualdade. A parcialidade significa favorecer uma parte mais do que outra. E pelo que parece, este era, obviamente, um problema da igreja primitiva. E ainda hoje, a parcialidade também é um problema. Mostrar favoritismo baseado no padrão social é simplesmente uma parte da nossa natureza pecaminosa. E Tiago condena essas preferências pecaminosas. Falando mais seriamente, ele fala disso como uma causa para que nós questionemos a realidade da nossa fé. E você pode verificar que a partir do versículo 2, do capítulo 2 da carta de Tiago, vemos ele imaginando uma cena que ocorre numa reunião de certa igreja, onde chegam dois tipos de visitantes. Um homem rico, com anel de ouro no dedo, com roupas luxuosas, brilhantes e suntuosas, e um pobre homem, com roupas sujas e mal cheirosas. Tiago imagina que o homem rico é calorosamente recebido e convidado a se sentar num lugar de honra especial, enquanto ao visitante pobre é indicado um canto em pé, ou pior ainda, um lugar reservado aos pés, um escalabelo. Por que está errado mostrar favoritismo para o rico? Porque o favoritismo é incompatível com os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque é o resultado de pensamentos malignos. Porque deprecia as pessoas criadas à imagem de Deus. Porque é derivado de motivações egoístas. Porque é contra a definição bíblica de amor. Porque mostra falta de misericórdia para com os menos afortunados, porque é sinal de hipocrisia, porque é pecado. Se nós nos queremos tornar mulheres segundo o coração de Deus, não podemos tratar qualquer pessoa com parcialidade ou favoritismo. Isso também vale para quem quer ser um homem segundo o coração de Deus. Esse comportamento seria contraditório e incompatível com a nossa salvação, a qual foi concedida por um Deus imparcial, que não mostrou qualquer favoritismo a nosso respeito, mesmo quando éramos ainda vis pecadores,
mas que estendeu o seu amor ao nosso favor e morreu por nós. Nós vemos que também Tiago nos ensina sobre o pecado da parcialidade. Comece a pensar nas muitas maneiras pelas quais você estende a sua mão ao pobre e ao necessitado. Quando amamos e honramos o pobre, nós nos qualificamos como mulheres e como homens segundo o coração de Deus. Foi Abraham Lincoln que disse: Deus deve amar as pessoas simples, porque ele fez muitas delas. Mas quando meditamos nas palavras de Tiago, pensamos nos muitos pobres da Bíblia, que eram ricos na fé e herdeiros do reino de Deus, que prometeu que realmente iria amá-los. Veja os exemplos desses personagens bíblicos que tinham um coração de fé. A viúva de Sarepta não tinha ninguém para cuidar dela e era tão pobre que estava preparando seu último bocado de comida antes que ela e o seu filho se deitassem para esperar a morte. Contudo, essa mulher rica na fé, pobre de recursos, mais tarde expressou a sua fé. Ruth e Noemi eram também duas viúvas destituídas de recursos, até que Deus enviou Boaz para honrar a sua fé e cuidar delas. Ana, vivendo sua grande fé, enquanto servia a Deus com jejuns e orações, noite e dia no templo. E Paulo, o apóstolo do Senhor para os gentios, aprendeu a estar contente e a confiar no Senhor quando foi humilhado, quando passou fome e quando não teve o suprimento para suas necessidades básicas. E o nosso querido Jesus, aquele que é fiel e verdadeiro, não tinha onde reclinar a cabeça. Certamente, meus irmãos, minhas irmãs, é melhor ser rica na fé do que ser rica de recursos. Amém? Então que nós venhamos a guardar esse ensinamento para que possamos no nosso dia a dia vivê-lo e praticá-lo em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos porque temos um Deus que não tem filhos ou filhas favoritas, que não é parcial em relação a esta ou aquela pessoa. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor estende a sua mão a todos aqueles que o amam, que o Senhor derrama sobre cada um de nós toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. E hoje nós te louvamos, te agradecemos, porque podemos fazer parte, Pai, do teu reino, porque podemos vivenciar, Pai, tudo aquilo que o Senhor promete na sua palavra. E nesse dia de hoje nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor já tem nos dado e por tudo que o Senhor nos prometeu. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.